Breno, você tá me ouvindo? Boa noite. Breno, tudo bem? Você tá ouvindo? Tô. Ok. Você é do terceiro D? Isso. Então vamos lá para nossa aula. Lembrando que, avisando, tá? Semana que vem a gente vai ter prova, viu? Vocês não assistem aula? O que acontece? É o horário, chega do serviço. Agora, na verdade tá tudo fechado, né? Mas eu ainda trabalho ainda, eu chego tarde. Você trabalha? Você trabalha onde? Mesmo no lockdown? Você tá trabalhando? Mercado não para não. Ah, você trabalha em supermercado. Supermercado Isso. realmente não para. E agora eles estão mudando as horas para ficar até mais tarde. Aí que fica pior ainda. Vixe, aí complica, né? A primeira vez que você assiste minha aula, não é? É. Eu não lembro de ter te visto. Então vamos lá. Como é a primeira vez, eu tenho uma atividade aqui de exercício, porque eu dou aula mais para Estela, do terceiro D. É a que mais assiste aula. Eu vou abrir aqui um conteúdo de teoria para mim explicar para você ter pelo menos uma noção a mais, tá? Para fazer a prova. Uhum. Tá chegando mais gente. Boa noite, terceiro. Lei Johanne Júnior, que entrou. Boa noite. Vamos lá, então. Semana que vem a gente vai ter prova, tá? Matemática e física. Se é uma semana de prova, eu acho que começa a primeira prova de semana que vem, uma delas é minha. Apareceu aí para vocês a minha tela? Sim. Sim? Bom, como tem tempo que vocês não assistem aula comigo, esse conteúdo aqui eu já fechei ele já com a Estela, que ela é que mais assiste aula, terceiro D, de matemática. Eu vou revisar com vocês os conceitos mais importantes. Então, eu vou explicar, mostrar um exemplo e, se der tempo, a gente vê alguns exercícios resolvidos que eu tinha preparado para hoje, tá? Então, geometria analítica é o primeiro conteúdo de vocês, né? Nós estudamos aí segmentos de pontos de uma reta. E aí eu já passei logo para os cálculos de equação geral da reta, tá bom? Para a gente achar a equação geral de uma reta, mostrando como, por exemplo, um gráfico como esse aqui, ó, que para a gente achar uma equação geral de uma reta como essa, nós precisamos de 3 pontos. 2 pontos têm que ser conhecidos, então aqui eu tenho 2 pontos, que eu chamo de ponto A, ponto B. E um terceiro ponto, que é o que não aparece aqui, é um ponto desconhecido, que eu chamo de ponto genérico, ou desconhecido, chamo ele de ponto P, de ponto C, depende do exercício que te der. Esse ponto desconhecido só vem como par ordenado abscissa x e a ordenada y, tá? Para a gente achar a equação geral de uma reta como essa, nós temos que seguir esses passos aqui, ó. Aqui. Primeiro passo, eu vou montar uma matriz, como aqui no exemplo.
Então, eu tenho dois pontos conhecidos, aqui o meu ponto A, tenho para ordenado de x igual a 1 e y igual a 2. Ponto B, x igual a 3 e y igual a 8, tá? Esse x1, y1, x2, y2 é só para identificar o x que pertence ao ponto A e o y que pertence ao ponto B, tá? E um ponto desconhecido, que nesse exemplo está chamando ele de ponto genérico C, que tem um par ordenado de x e y. Então, x é o que vem antes da vírgula, viu? Y é o que vem depois da vírgula. X é conhecido como abscissa, y como ordenada. Ficou claro isso para vocês? Conseguiram entender? Fiquem em silêncio, não interagem comigo para me saber, por favor. Então, montar uma matriz é fazer isso daqui, ó. Aqui começou primeiro com ponto desconhecido, que é o meu ponto genérico. Então, coloquei, ó, x, y, 1 na primeira linha. O 1, gente, ele vem sempre depois dos pontos, então ele é fixo. Na terceira coluna, você vai sempre preencher por 1, tá? Aí eu tenho meu ponto A, 1, 2 e 1, que é o fixo, na terceira coluna. 3, 8 e 1, tá vendo? Então, ó, primeira coluna é da abscissa x, segunda coluna da ordenada y e a terceira coluna tudo preenchido de 1. Igual a 0, tá? Então, montei a matriz. Para mim achar a equação geral da reta, eu tenho que seguir alguns passos. O primeiro passo, então, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna da matriz. O segundo passo, eu vou somar os produtos dos termos da diagonal principal, tá? Como são 3 colunas, então eu vou ter 3 termos, tá? Da diagonal principal. Então, eu vou ter 3 diagonais. E o terceiro passo, eu vou somar os produtos dos termos da diagonal secundária, tá? E o quarto passo é subtrair a soma total dos termos da diagonal principal com os termos da diagonal secundária. Então, vamos à prática e ver como que isso funciona. Então, eu tenho aquela mesma matriz, ó, eixo das abscissas, 1, 3 e x, eixo das ordenadas, 2, 8 y, e 1 na terceira coluna, esse 1 é fixo como eu disse para vocês, tá? Terceiro ano, outra coisa, a ordem do ponto genérico não vai alterar o resultado, tá? Então, vocês podem sempre montar a matriz, primeiro o ponto A, depois o ponto B, por último o nosso ponto desconhecido. Vou repetir como estava no passo a passo. A primeira coluna, então, 1, 3 e x, também a segunda, 2, 8 e y, e igualar isso a 0. Agora, o próximo passo, eu vou, então, somar, né, os termos da diagonal principal. Um detalhe, quem é diagonal principal, quem é diagonal secundária? A diagonal principal é a que vai descer no sentido direito. Então, ó, diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. São 3 colunas a nossa matriz, 3 linhas e 3 colunas, então, o diagonal principal tem que ter 3 colunas também. Então, o que desce para a direita é a diagonal principal. Quem é a diagonal secundária? Posteriormente, o que desce no sentido esquerdo. Então, ó, diagonal secundária e diagonal secundária. Tá bom? Ficou claro isso daí? Conseguiram entender? Sim. Então, vamos lá. Tudo isso, né, igualado a 0. Então, o que que eu vou fazer? Para mim somar os termos da diagonal principal, eu vou multiplicar primeiro 1 por 1, ó. Então, ó, diagonal principal eu tenho 1, eu tenho 8 e 1. Então, ó, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. A primeira linha aqui do meu exemplo está mostrando para vocês isso que a gente fez. Agora, multiplicar cada termo primeiro para depois realizar a soma, tá? Das diagonais principais. Então, eu vou ter 1 vezes 8, 8 vezes 1 é igual a 8, tá bem aqui embaixo. Mas, vou para a segunda coluna da diagonal principal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x,
2x. Então, a mesma coisa está aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x, mais 2x. Mais, agora, a última coluna da diagonal principal. 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Também, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, mais 3y. Terminei aqui os termos da diagonal principal, tá? Posso colocar isso aqui entre parênteses ou entre chave. Tanto faz, tá? Chave não, colchete. Menos, agora eu vou resolver os termos da diagonal secundária. A mesma coisa que fiz na diagonal principal, eu vou fazer na diagonal secundária, tá? Então, ó, é claro que ela tem que ter 3 termos, porque é uma matriz de 3 colunas, nunca esqueçam disso. Então, vamos lá. Começando, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, tá aqui, ó. Menos, aí coloca aqui entre parênteses ou entre colchete 6, mais, vamos para a segunda coluna. 1 vezes 1, 1 vezes y, y. Então, mais y, tá bem aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1, y. Mas, agora vamos para a última coluna da diagonal secundária. 1 vezes 8, 8. 8 vezes x, 8x. Mais 8x. Fecha a chave ou parêntese, não altere nada, igual a 0. Pessoal, precisa fazer esse primeiro passo da multiplicação aqui separado, do jeito que está no exemplo? Não precisa. Pode ir direto para a segunda parte aqui, ó, do exemplo. Pode ir direto para os resultados. Aqui no exemplo está detalhado só para vocês saberem como que a gente faz, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Primeiro, vou copiar todos os termos da diagonal principal, porque eles não vão alterar em nada no momento. Então, 8 mais 2x mais 3y, copiei para fora da chave ou do parêntese. Agora, os termos da diagonal secundária, todos vão mudar o sinal. Por quê? Porque aqui, ó, antes do meu parêntese, no caso aqui a minha chave, eu tenho um sinal negativo. Então, muda tudo. Então, mais 6, mais com menos é menos, vai ficar menos 6. Mais com menos é menos, fica menos y. Mais com menos é menos, fica menos 8x. Igual a 0. Agora, para a gente encontrar a equação geral da reta, o que a gente precisa fazer? Vamos juntar tudo que é semelhante, né? Professor, posso fazer direto a subtração, o que tem que fazer e pôr o resultado? Também pode. Mas para vocês entenderem, então, nós temos 2x com menos 8x, tá bem aqui. Mais 3y com menos y, bem aqui. Mais 8 menos 6, igual a 0. Menos 8x com mais 2x, menos 6x. 3y com menos y, mais 2y. 8 menos 6, 2, igual a 0. Então, os pontos A de para o ordenado 1 e 2, B para o ordenado 3 e 8, pertencem à seguinte equação geral da reta R, menos 6x mais 2y mais 2 igual a 0. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Falem para mim aí, para mim ter certeza. Então, mais um exemplo só para tirar toda e qualquer dúvida que possa ter. Então, eu tenho aqui, ó, determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos. Tem aqui o ponto A para o ordenado, ó, que vem antes da vírgula é x, o que vem depois é y. Então, ó, abscissa menos 1, ordenada 2. Ponto B, abscissa menos 2, ordenada 5. Vou montar a matriz. Então, vou começar pelo meu ponto A. Menos 1, 2 e 1, porque na terceira coluna tudo eu vou preencher de 1, tá? Então, menos 1, 2 e 1. Ponto B, menos 2, 5 e 1. E o meu ponto genérico, mesmo que ele não apareça no enunciado, vocês têm que sempre colocar, que é o seu ponto desconhecido. Ponto desconhecido, x, y e 1. Vou repetir a primeira e a segunda coluna, menos 1, 2 e x, 2, 5 e y, igual a 0, tá bom?
Agora, vou somar os termos da diagonal principal. Então, vamos começar? Então, ó, diagonal principal. 1 vezes menos 1 vezes 5, menos 5 vezes 1, menos 5, tá aqui, menos 5, mais segunda coluna da diagonal principal. Lembrando que desce no sentido direito é diagonal principal. Então, vamos para a segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, mais 2x. Mais, agora eu tenho 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Entre parênteses, porque aqui eu tenho dois sinais. Fecha a chave. Menos os termos, né, da diagonal secundária. Diagonal secundária, ela vai descer no sentido esquerdo, tá? Então, ela vai descer no sentido esquerdo. Não esqueçam disso. Então, eu tenho aqui, ó, primeira coluna, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então, menos 4, tá? Mais, agora a segunda coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes y, menos y. Mais a última coluna da diagonal secundária, ó. 1 vezes 5, 5. 5 vezes x, 5x, tá? Mais 5x, fecha a chave igual a 0. Então, agora, o que eu tenho, né? De semelhante, o que eu vou tentar juntar? Antes disso, vou resolver primeiro os sinais que eu tenho aqui do segundo termo. Então, eu vou ter aqui menos 5, mais 2x, menos 2y. Agora, eu vou resolver esses sinais aqui, ó. Lembrando que aqui, ó, mais com menos é menos, então vai ficar menos 2y mesmo, tá? Menos com menos, mais, então vai ficar mais 4. Mais com menos é menos, mas aqui fora também tem um menos. Então, menos com menos é mais, vai ficar mais y. Menos com mais é menos, então vai ficar menos 5x igual a 0. Agora, eu tenho 2x menos 5x. Menos 5x com mais 2x vai ficar menos 3x, que é o que resta. Y, tenho menos 2y e mais 2y, então vai me restar menos y. Agora, eu tenho 4 e menos 5. Menos 5 com mais 4, resta menos 1 igual a 0. Equação geral da reta, que passa pelos pontos de par ordenado ponto A, menos 1 e 2, ponto B para ordenado menos 2 e 5, é dada pela expressão de menos 3x menos y menos 1 igual a 0. Terceiro D, alguma pergunta? Então, não se esqueça. Não. Diagonal principal, desce para a direita. Lembrando, gente, ó, para não errar. Cada diagonal, você vai ter um resultado de número inteiro, tá? A segunda diagonal, você tem que ter com x, tá bom? A última diagonal, na diagonal principal, você tem que ter com y. Diagonal secundária, vai ter 3 colunas também, é o que desce para sentido esquerdo. A mesma coisa, ó. Primeira diagonal, você tem um número inteiro. Segunda diagonal vai descer no sentido do y. E a última diagonal vai descer no sentido do x. Certo? Então, não esqueçam disso, para não se confundir. Agora, a gente tem um ponto mais importante, eu espero que dê tempo de falar para vocês vão precisar, quando o exercício te pede para verificar se um ponto pertence à reta ou não. Nesse caso aqui, eu tenho 2 pontos, ponto P para ordenado menos 3 e menos 1, e ponto Q para ordenado 1 e 2, quer saber se pertence à reta x menos y mais 2. Como que eu faço para verificar isso? Eu preciso substituir o x e o y pelos pontos que eu tenho. Então, ponto P, vamos começar por ele. Se não der tempo,
Vou só explicar o ponto P, tá? Porque eu acho que o outro não vai dar tempo, que falta 4 minutos. Então, ponto P eu tenho menos 3 e menos 1. Então, meu x é menos 3 e o meu y menos 1. Então, onde for x eu vou substituir por menos 3 e onde for y eu vou substituir por menos 1 na reta que o exercício me deu, que no caso é essa daqui, que eu selecionei, tá? Então, deixa eu só realçar ela. Realçar amarelo. Pronto. Então, vamos lá. Menos 3 menos 1, porque no meu ponto y é menos 1, mais 2 igual a 0. Toda reta fez igual a 0, tá? Toda reta. Então, vai ter, ó, menos 3 mais, ó, menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 1 mais 2. Menos 3 com mais 3 é 0. 0 igual a 0. Se der uma igualdade, o resultado, então, é verdadeira e o ponto pertence à reta. Se der diferente o resultado, então o ponto não pertence à reta e é falso, tá? Então, tá aí o segredinho. Então, vocês vão sempre observar isso, tá bom? Perguntas? Vou fazer uma chamada rapidinho aqui para prova que vocês estão na aula aí. Aí eu vou postar no grupo uns exercícios resolvidos para vocês fazerem e passarem para o caderno, tá? Por favor. Façam no caderno, que é para vocês também já estudar para a prova, viu? Como que será a nossa prova? Pelo Google Forms. Tipo o simulado de vocês, tá bom? Igualzinho o simulado. Assim será a prova. Alguma pergunta? Não. Não? Então, presente na aula aí. Vou te chamar seu nome, você me fala a presença para me confirmar que você está presente. Breno. Presente. Lady Johanne. Presente. Júnior. Júnior César. Carlos Eduardo. Presente. Ok. Carlos, você é do terceiro D mesmo? Vai, professora, dizendo a coordenadora que eu sou. Então, deixa eu anotar seu nome aqui. Uhum. Pronto, tá anotado. Então, é isso, gente. Vou postar lá, então. Quero que vocês passem os exercícios para o caderno. Quem fizer, manda a foto para mim. Pode mandar pelo WhatsApp com o seu nome, identificando a sua turma, tá? Uhum. Para mim anotar a sua nota que você fez de caderno. E aí, estudar para a prova. Claro que essa semana a gente tem mais aula, então a gente vai ver mais coisas. Eu peço que vocês não faltem, por favor, viu? Semana que vem é prova. Então, não falta as aulas dessa semana, não. Então, meninos, tenham uma boa noite. Até a nossa próxima aula, que eu acho que será na quinta ou na sexta, tá? Boa noite, professora. Até. Até. Boa noite. Boa noite.